Terra, gira, mãe gira, leva terra. Terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Terra, florestas visitei. Do mato ao prato é uma grande aventura. Muito ingrediente, uma boa mistura. Do mato. Oi, vamos conhecer as punk? As punk, plantas alimentícias não convencionais, são plantas típicas de determinadas regiões, normalmente com crescimento espontâneo e cultivadas na agricultura familiar. As plantas alimentícias não convencionais são os vegetais ou porções de plantas comestíveis que usualmente não são consumidos no dia a dia da população. As punk podem ser frutos, partes de folhas, sementes, ervas, flores, raízes, plantas ornamentais e rizomas. Criado pelo biólogo Valdeli Knupp, o termo punk vem sendo cada vez mais utilizado e hoje já são mais de 10.000 espécies identificadas no país. Elas podem ser encontradas em terrenos baldios, na mata, quintais ou até mesmo em beiras de estradas, mas as punk também possuem o potencial para comercialização. Essas são plantas pouco consumidas e comercializadas por motivos de falta de informação sobre os seus benefícios nutricionais, competição por comercialização de hortaliças convencionais, além das mudanças de hábitos alimentares. A popularização e o resgate do consumo alimentar destas plantas tem grande representatividade cultural, econômica, social e nutricional, tendo em vista a tradição no cultivo por várias comunidades. O consumo das punk traz a inclusão de agricultores familiares e povos tradicionais no processo de resgate do conhecimento. E aí, gostou de conhecer as punk? Agora que você já conhece, que tal provar uma receita bem deliciosa feita com elas? Mas preste atenção, nem todas as plantas são comestíveis. Tenha cuidado ao comer. Peça ajuda a algum responsável, seus pais, professora ou algum conhecedor de punk. Leia mais sobre o assunto e aproveite para diversificar seu prato. Agora eu trago para vocês alguns livros. São instrumentos importantes e necessários nesse processo educativo do projeto Terra que Fala, que a gente está oferecendo para os professores das escolas. Então eu trouxe aqui uma série de livros que vão trazer a questão dessa temática da criança, da natureza e dessa relação importante que a gente quer, eu diria não estabelecer, mas de certa maneira reestabelecer, no sentido da reconstrução de um vínculo que se perdeu pela maneira como as civilizações, principalmente as civilizações ocidentais, organizaram seus conhecimentos, desvalorizando determinadas tradições e ancestralidades e colocando como eixo central a questão, principalmente de conhecimentos positivistas, centrado em uma única forma de se relacionar com o planeta. A mãe terra plantando tudo dá sementinha. Eu faço parte da equipe da Chácara Mato Preto, onde habita um quintal chamado Quintal Nossa Casa. E desde 2017, a gente vem abraçando essa ideia do projeto Experiências Telúricas, com essa intenção de mobilizar, na verdade, a essência desse contato com a terra.
E a proposta é acolher as crianças e as famílias num sentido de comunidade, de sujeitos interessados a cuidar, a conviver e a respeitar o cotidiano aqui na chácara. Para tudo isso, a experiência acumulada ao longo de 15 anos, sentimos a necessidade de organizar uma pedagogia específica para olhar para tudo isso. Pedagogia de contexto, ela é construída dentro desse cenário todo, é revisitada a todo momento, e ela parte do princípio, né, de olhar as épocas, de olhar o corpo das crianças e as coisas que são belas, que estão, né, basta olhar para fora e estão aí aos nossos olhos. Então eu vou contar um pouco para vocês essa relação estabelecida entre essa necessidade de convivência com a natureza, que, né, os números colocam e qualificam essa dificuldade desse retorno, né, à convivência com a terra, mas principalmente algo que seja profundo, que seja de verdade, que seja na intenção de aprender a conviver, que para mim é algo mais significativo de tudo, porque eu me coloco como aprendiz nesse processo, junto com as crianças e com as famílias. A cada estação que a gente vive, a cada dia que todo mundo se reúne aqui, a gente tem algo para chegar ao fim do dia e perceber que a gente não viveu isso ontem. E acho que o grande contexto telúrico está nessa abordagem de esperar o inusitado, de esperar o imponderável para viver. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa, quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa, quando tudo começa, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, né, que é a Última Criança da Natureza, do Richard Levou, que fala, na verdade, assim, da importância dessa conexão da criança, e principalmente da criança que vive em grandes centros urbanos, com elementos da natureza, e que as pessoas percam um pouco o medo de dar liberdade para as crianças de correr, andar descalço, subir em árvore. Parece comportamentos tão óbvios, né? Mas essa obviedade que se acha em determinados contextos familiares não estão presentes. As pessoas perderam um pouco a noção do que é perigoso e às vezes se excedem em relação a cuidados com as crianças, né? Hoje em dia é difícil, às vezes as crianças, pequenos arranhões, né, pequenos machucados, viram uma calamidade, né? Principalmente crianças que ficam tempo integral em creches, em pré-escolas, como se elas não pudessem se machucar. E a gente sabe, né, nós enquanto adulto, que se machucar, cair, faz parte da constituição de qualquer indivíduo, né? Então, essa relação com a natureza é uma relação importante e ela dá a oportunidade da criança de experimentar a relação com o próprio corpo, né? Eu costumo dizer assim que na sociedade capitalista, aquilo que é natural, ele vira produto. Então, você não consegue deixar a criança correr, pular, subir em árvore, né? Experimentar essa relação com o corpo, aí ela volta em aulas de psicomotricidade. Que aí o que a criança vai fazer nas aulas de psicomotricidade? Aprender a pular, aprender a saltar de uma perna só, né? Aprender a jogar uma pedra de uma distância para outra. Coisas que as crianças acabam fazendo com muita naturalidade e que elas são coibidas em determinados contextos. Então, esse livro ajuda um pouco a gente a repensar essas perspectivas. Semear, água para irrigar, sol bem forte irradiar, do mato ao prato, é uma grande aventura,
muito ingrediente, uma boa mistura. Do mato ao prato é uma grande aventura. Oi, sabem quem sou eu? Cuidado com o que vão falar, senão eu fico muito brava. Já dei a dica do meu nome. E sabe por que eu fico brava assim? Porque me confundem com aquelazinha da tal da Dona Macaxeira. Também chamam de a linda Aipim. Ela é linda mesmo, mas eu sou muito mais gostosa. Principalmente quando passo por aquele processo de muito amor e carinho que tiram a minha nódoa. Aí vem a macaxeira linda Aipim e diz: não é nódoa, é veneno. Você é muito venenosa. Você solta toxina nas pessoas. A mandioca é o ingrediente principal de diversos pratos tradicionais. A partir do broto ou maniva da mandioca brava, que se é feito a deliciosa maniçoba, prato típico do norte e nordeste do Brasil. Além disso, a partir dela também é feito a farinha e o polvilho. Só uma hidromassagem mesmo, bem gostosa, pra eu ficar sendo bem curtida e depois ser degustada. A mandioca é um carboidrato rico em cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ferro, fibras e vitaminas B e C. O alimento faz bem para o coração, é fonte de energia, melhora a digestão e o humor. Possui ação anti-inflamatória e antioxidante, além de reduzir o colesterol. A principal recomendação é jamais consumi-la crua, pois pode gerar intoxicação. Um outro livro interessante é esse aqui, que fala do Lá no Meu Quintal. Então, esse é um livro bacana, né? Da Gabriela Romevel e do Marlene Perret, que vai mostrar, e ele é bem ilustrado, vejam, brincadeiras de vários lugares do Brasil. Então fala um pouco da tradição da nossa cultura, né? Aqui, por exemplo, ó, nessa página, eu abri uma página aleatória. A Sinfonia das Ricas. Então, mostra, tá vendo aqui, construção de um instrumento de uma madeira de um determinado lugar, né, do Brasil. Tá vendo como isso é aproveitado com criatividade e compondo uma tradição do lugar e com elementos da natureza. Então, é um livro muito rico e bastante diversificado de imagens. Muito ingrediente, uma boa mistura. Todo aquele processo de colonização que a gente vê lá em história, sobre a chegada dos portugueses, europeus aqui no Brasil, e como houve uma repressão dos hábitos, costumes, religiões dos povos originários, os indígenas, e também isso aconteceu com os afrodescendentes que vieram como escravos. Essa repressão também aconteceu em torno da alimentação. Quando a gente para pensar, eles acabaram determinando o que tinha valor, que era o deles. O deles era o bom. E o dos outros era ruim e inferior. E acaba que tudo isso determinou quais alimentos se produzem até hoje, pratos típicos, os pratos, né, que são os modos de comer também. Então, a gente consegue enxergar isso quando a gente para pensar que alimentos que a gente vê vendendo nos locais. A gente vê mais alimentos da nossa biodiversidade, alimentos daqui, ou alguns alimentos específicos. Quando a gente pensa em pratos, preparações, a gente vê mais hambúrguer, pizza, macarrão, pão, ou a gente vê mais tapioca, maniçoba, a gente vê pratos típicos daqui. Isso mostra um pouco de como muito da nossa alimentação é moldada pelos interesses dos países dominantes. E aí a gente para pensar, comida
ela também é identidade, comida é cultura. Ela nos conecta com a gente, com nossos ancestrais. Então a gente precisa refletir sempre isso. Por que a gente come o que a gente come? Por que a gente não come o que é daqui? Isso se trata muito de soberania. A gente tem que ter o poder de escolha de comer o que a gente quer, o que a gente se identifica. Então, quando a gente pega, por exemplo, a mandioca, ela é um alimento nosso. Ela é um alimento daqui. Ela traz técnicas daqui de preparo muito específicas, como a gente vê na maniçoba, com as suas folhas, como requer uma técnica específica. A quantidade de alimentos que a partir dela a gente consegue produzir, farinhas, polvilho, pão de queijo, enfim, são vários alimentos que a gente consegue a partir da mandioca, que é tão rica. E a gente não vê muito assim uma valorização desses pratos. Pensando também do ponto de vista nutricional, como é tão rica também. A mandioca, ela é muito nutritiva, muito energética. As suas folhas também são ricas em vitamina A, vitamina C, proteína, fibras, minerais. E muitas vezes é jogado fora, porque não tem valor comercial, porque não é valorizado. Então a gente vê como é importante a gente dar valor aos alimentos daqui, que realmente são próprios daqui, do clima daqui, como isso tem impacto no ambiente, na nossa cultura, a gente valorizar o que é nosso. É muito importante. A alimentação vai muito além de nutrientes. Ela também tem relação com cultura, com economia, identidade, com fatores sociais. E a gente precisa questionar sempre sobre isso. Um outro livro que eu trago interessante aqui é Os Brinquedos do Chão. É uma pesquisa de um maranhense que fala da natureza do imaginário e do brincar, né? É do Gandhi Piortki. Então, esse livro, ele é interessante porque ele, de alguma maneira, nos ajuda a entrar em contato com o infantil que nos habita, né? Nós todos temos aí um infantil que faz parte da nossa subjetividade e muitas vezes, né, esse infantil, ele está atrelado a relações de brincadeiras com experiências, com elementos da natureza, areia, água, barro, pedra, né? Então, como esses elementos eles são importantes na constituição desse imaginário. Lembrem-se que elementos da natureza podem virar qualquer objeto. Então, ajuda um pouco a combater essa questão do consumo, né? Muitos estudos focados à infância atribuem uma ideia de criança ideal relacionada ao modelo de consumo que está ligado diretamente ao capitalismo, como se crianças que têm a oportunidade de construir seus próprios brinquedos tivessem em desvantagem das crianças que têm acesso a brinquedos industrializados. Então vejam bem, nem muito lá e nem muito cá. O que está se dizendo é que a oportunidade das crianças produzirem seus próprios brinquedos é fundamental para um imaginário, para uma experiência e para um desenvolvimento cognitivo. Então, esse é um dos livros que eu indico também para quem quiser desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente e à natureza. Nas matas e nas florestas, a bruxinha encontra ervas pra curar. É nas matas e nas florestas que as bruxinhas encontram ervas pra curar. Bem bonito. É o amor que revela a arte de usar as ervas e a transformar. É o amor que revela a arte de usar as ervas e a transformar. Esse livro aqui, que ele já é um livro mais antigo, né? Tá comigo há muito tempo, chama Criança Mágica. Eu, como tive crianças e tentei, né, fazer com que meus filhos tivessem uma relação muito importante com a natureza, os primeiros anos de vida da infância deles foi exatamente, eu evitei centros urbanos, então eu morei em lugares
fora da cidade grande, né, distante da cidade grande, e eles tiveram muita oportunidade de brincar e de experimentar, primeiro momento de vida relacionado à natureza. Esse livro aqui, A Criança Mágica, ele traz uma ideia de que a nossa primeira mãe é a mãe natureza. Então é muito importante que a criança tenha essa relação de integração com a terra como a nossa grande mãe. Ele fala, por exemplo, de algumas pesquisas em tribos africanas, em que as mães que vão para as zonas rurais e levam os filhos amarrados em seu próprio corpo, desenvolvem uma relação de apego tão intensa com as próprias crianças que elas conseguem perceber dentro do seu processo biológico, né, o processo biológico da criança, o momento em que ela quer fazer atividades fisiológicas mais básicas. E aí elas distanciam um pouco o bebê do seu próprio corpo, fazendo com que a criança tenha mais espaço. Amplia a nossa percepção de cuidado em relação ao bebê, não nos centralizando apenas em uma única direção. Então, ajuda na desconstrução de uma ideia etnocêntrica. Sou camponesa, vivo aqui no assentamento Flor do Bosque, trabalho no sistema agroflorestal, trabalho com a vida. E trabalhar com a vida é não colocar agrotóxico no solo, é não fazer queimada, é cuidar da semente, é cuidar das fontes, é trabalhar o resgate da autonomia alimentar, me alimentar principalmente do que a gente produz aqui, né, no meu lote, para que de fato a gente possa ter essa autonomia de ter o seu próprio alimento. Fazer a farinha, fazer o melado, fazer a rapadura, fazer o coloral. Então tudo isso são resgates que nós estamos trabalhando aqui no assentamento para que de fato a gente não fique com essa dependência do mercado. Então se tudo para, se nós tem terra, tem água, podemos produzir o nosso próprio alimento. E não é qualquer alimento, é um alimento de qualidade, um alimento que tem vida. E quando a gente produz um alimento que tem vida, a natureza agradece, a humanidade agradece, tudo vive em plena harmonia com a natureza. Então, é cuidar da vida, é cuidar do próximo e fazendo isso, trabalhando numa agricultura onde a gente venha ter um respeito com a natureza, a gente tem vida. E vida em abundância. Por último, eu queria falar um pouco desse livro também, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, né? Que é sobre filosofias africanas. E por que eu estou falando sobre isso? E aí eu quero ler um pequeno trecho que representa um pouco da filosofia africana, que eu penso que é pertinente em relação ao tema que a gente está tratando aqui. Então, esse trecho diz assim: o primeiro ato criador foi o primeiro evento do primeiro momento, mas a criação se repete a cada dia na natureza e na história humana. Na natureza, o nascer do sol, que é o Ra, e o novo começo que ele traz a cada dia são um reflexo da história da humanidade. Então, isso significa dizer que constantemente há uma nova criação. Sempre, a cada dia e a cada momento em que a gente observa a natureza, algo novo está nascendo e sendo recriado. E eu gostaria de fechar, né, esse momento que eu estou falando de livros com vocês, trazendo esse ensinamento da filosofia africana, porque eu acho que esse é um elemento, é uma sabedoria muito importante de ensinar para as crianças, para que elas cresçam aprendendo a observar a natureza e compreendendo que na natureza nada se repete, tem sempre algo novo e que a gente precisa aprender, né, a se conectar com esse algo novo, compreendendo que a cada momento da vida há uma nova vida sendo recriada. Terra, terra.
terra no tempo vai me guiar. Terra gira, mãe gira, leva. Terra no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Terra, florestas visitei. Terra, namorei linda lua. Pensei com as estrelas, firmei com os céus. Terra, dormi, sonhei no teu chão. Mãe, sonhei com você, sonhei com teu giro de terra, gira, mãe gira, leva. Terra no tempo vai me guiar. Terra